TB Entrevista. Batista, desculpa, sempre pronunciei errado, tá certo? Não é incomum, não. É Volmi Batista. Volmi Batista. Volmi, sem o R, né? Volmi. Confunde. Foi feito para confundir mesmo. O nome já feito para confundir. Bacana. Então, vamos falar então, primeiramente, como começou a sua carreira, Volmi. Então, esse negócio de carreira, de ter uma carreira, é meio complicado, né? Assim, o que se entende por uma carreira, né? Eu tenho uma luta, eu tenho um caminho de luta, uma estrada de batalha pela cultura popular brasileira, que eu não chamo de carreira, porque eu acho que um tempo assim que eu dediquei, né? Para tentar valorizar, divulgar, não uso muito o termo resgatar, mas em alguns casos tem coisas que é necessário resgatar mesmo, sabe? Então dediquei minha vida basicamente a isso e eu não considero uma carreira, eu considero realmente, como eu te falei, né? Uma estrada de luta, um tempo de luta em prol da cultura popular brasileira, especialmente ligadas a manifestações ligadas à viola caipira. Hoje em dia eu me dedico mais a outras violas também, né? Porque a viola brasileira, ela hoje está bem difundida de sul a norte do país, tem seus adeptos, seus seguidores, seus estudiosos no Brasil todo. E então hoje a gente já está também trazendo para a cena violas que às vezes muita gente nunca nem ouviu falar, como por exemplo a viola de Buriti, né? A viola de Fandango, que só existe lá no sul. Mas em termos de trabalho mesmo, a gente usa essa que é a viola caipira, viola de 10 cordas, que a gente toca os estilos, né? Os ritmos e estilos da música caipira, que a gente chama música do centro-sul do Brasil. Certo. Bom, eu ia até fazer uma pergunta, né? Essa mesma viola, a mesma viola que Renato Russo usou na Faroeste Caboclo, aquela música, ela é tocada com viola, não? Então, eu não sei se você me pegou agora, eu nunca ouvi a música Faroeste Caboclo assim,
para perceber se tem uma viola, mas eu acho que não tem nenhuma conexão. Pode até ser que ele tenha usado alguns ponteados de viola, né, alguns ponteios de viola na música, mas eu confesso para você que eu nunca observei se ele... Sonoramente. Sonoramente. Faroeste Caboclo, a música não tem nenhuma conexão com a música que a gente fala, que é a música caipira, né? E inclusive o termo faroeste, né, usado pelo Renato Russo, não conecta muito com a cultura caipira, né? Então, assim, ele pode ter até considerado que a construção épica de Brasília, né, que aquela movimentação toda, imitou um pouco aquela questão do velho oeste norte-americano, né? O faroeste, de onde veio o faroeste, né, dos Estados Unidos norte-americano. Brasília, eu acho que representou um pouco disso, e o Renato foi muito assim, inteligente, né, em utilizar esse termo, né? E o caboclo também. Pois é, o caboclo, né, o termo caboclo, que inclusive é um termo que eu uso, né, um termo, eu sou caboclo, né, eu me considero um caboclo, eu trabalho com esse termo, costumo inclusive... Caboclo é o índio com preto? Batizar as pessoas de caboclo, assim, os amigos, sempre chamo amigos e amigas, né, caboclo, e tenho até um projeto, né, que chama Caboclo, um projeto que já resultou em um disco, né, um CD, mas tem no projeto Caboclo, inclui livros, né, inclui também shows, né, é um projeto mais amplo, né. Você perguntou o quê? A questão caboclo, eu falei assim... o índio? Né? Pois é, eu me considero caboclo porque a minha formação é de índio e negro, né? A família do meu pai era uma família de negros, né? E a minha mãe é de uma família de origem indígena, né? De Minas Gerais. Então, eu acho que essa é a formação do caboclo, a verdadeira formação do caboclo. Talvez eu tenha alguma coisa, algum pouquinho de sangue europeu, mas tiver muito pouco. Tá, e o grave da sua voz? Pois é, o grave da minha voz é de Deus mesmo, é natural, né? Assim, eu nunca fiz nenhum tratamento para voz, eu sempre gostei de cantar desde menino, né? Embora eu não tenha uma raiz de artistas na família, mas posso até ter, que eu sei que eu tinha uns tios que tocavam em folias de reis, né? Tocava cavaquinho. A única coisa que eu sei, assim, mais próximo de mim, com relação à música, era a minha avó materna, a mãe do meu pai, que eu a conheci cantava muito bem, né? E disse que ela era uma ótima animadora de festas só na voz, porque na época dela, de jovem, ela não tinha recursos, né, de microfones, então aquelas festas da roça eram feitas na base do gogó mesmo, né? E disse que a minha avó era uma ótima cantora. Quando eu me refiro ao grave da voz, é porque a maioria das duplas caipira sempre tem um vocalista que tem a voz mais grave. No caso, a sua voz é bem grave, né? Porque eu já vi as suas apresentações, que são apresentações maravilhosas, inclusive. Tem uma deles que eu assisti na entrada da Cananga, né? Enquanto isso vai passando algumas cenas aí, né? E eu quero pedir a ele para cantar alguma coisinha para nós. Sim, sobre a voz, né? Na música caipira, já como eu me inseri, né, nesse contexto de música caipira, porque na verdade eu comecei a cantar quando eu comecei assim mesmo. As primeiras cantorias minhas, quando eu era menino, era música caipira. Depois, quando eu vim para Brasília, eu me envolvi assim loucamente com outros estilos musicais, como por exemplo o próprio rock, né? Raul Seixas foi para mim uma luz assim, né? Mas eu conheci até o rock estrangeiro de Beatles, Led Zeppelin e muitos, né? Jimi Hendrix, mas também a música nordestina, a música nordestina de maneira geral, que na época era muito forte, com o Luiz Gonzaga, com o Jackson do Pandeiro, com Alceu Valença, já nos anos 1970, né? As duplas caipiras, elas se dividem assim praticamente três tons de voz. Você tem o grave, as duplas que cantam com
com a voz grave mais acima, né? A voz mais latente, a voz grave. Você tem as duplas que cantam. Então eu vou citar aqui, por exemplo, o mais famoso, o Tião Carreiro e Pardinho, né? O Tião Carreiro era um barítono, né? Era uma voz, segunda voz bem grave, e o Pardinho era a segunda voz bem mais aguda, né? Mas tem as duplas que cantam com um tom médio, por exemplo, eu vou citar aqui Liu e Léo, uma dupla chamada Liu e Léo, que o tom deles era médio, um tom médio. E já tinha dupla, tem, por exemplo, uma dupla chamada Lourenço e Lorival, que já canta mais bem agudo, né? Então o timbre, tem essa questão de timbre, né? Mas são basicamente esses três níveis de voz, né? Léo Canhoto também tem essa pegada, não tem? Léo Canhoto já incluiria ele mais no médio, né? Léo Canhoto e Robertinho, né? A grande dupla eu incluo eles mais no timbre de médio, né? No timbre de agudo, mais famoso que eu conheço, assim, e os melhores, assim, de todos os tempos, é Tunico e Tinoco, né? Tunico e Tinoco a dupla mais de agudo, de voz aguda. Depois teve dezenas de duplas, né? Mas teve uma das, depois, mais contemporânea, mais próxima de nós, que era Branco Chavantinho, né? Também que cantava bem agudo. Enfim, então aí você tem uma diversidade, né? Porque você tem também as duplas femininas, né? Que aí já tem, hoje tem dupla feminina, por exemplo, que usa grave, que tem mulheres com voz grave, tem sim. E tem também mulheres que cantam com uma voz muito aguda, né? E média também, né? Aí você tem as duplas mescladas, né? Tinha marido e mulher. Eu cito aqui, por exemplo, Cascatinha e Ana. Cascatinha, né? Que cantavam bem agudo, uma dupla que cantava bem agudo, né? Aí você tinha dupla Glacial, que não eram marido e mulher, mas eram irmãos, né? Miguel e Aninha. Então você tem hoje em dia nós temos Cleiton Torres e Juliana Andrade, que é o marido e mulher, e fazem a dupla assim. Então, e eles variam. Eles conseguem variar de grave, agudo. Hoje, por exemplo, hoje a música está bem mais avançada, né? Então, Cleiton Torres, por exemplo, e Juliana Andrade, eles conseguem fazer qualquer uma desses três tipos de voz. Convoca pelo amor de Deus, o canto do seu bem te ver. Respira dessa calma branda que também habita o seu ser. O que tem que sobreviver nesse mar de atribulação é aquilo que pequenininho agiganta o teu coração. Convoca pelo amor de Deus, o canto do seu bem te ver. Respira dessa calma branda que também habita o seu ser. O que tem que sobreviver neste mar de atribulação é aquilo que pequenininho agiganta o seu coração. E chora até poder se inundar com a água que cura a solidão. O rio vai desaguar no mar, devolva para minha mansidão. E chora até poder se inundar com a água que cura a solidão. O rio vai desaguar no mar, devolva para minha mansidão. Convoca
seu ser, que tem que sobreviver desse mar de atribulação. É aquilo que pequenininho adianta o seu coração, e e chora até poder se inundar com a água que cura a solidão. O rio vai desaguar no mar, devolva para minha mansidão, e chora até poder se inundar com a água que cura a solidão. O rio vai desaguar no mar, devolva para minha mansidão, devolva para minha mansidão, devolva para minha mansidão. Clube do Violeiro nasceu no início dos anos 1990, final dos anos 1980 e 1990, início de 90. O clube nasceu de uma necessidade de criar, de abrir portas para o grande potencial da música caipira, da música de viola, que Brasília já demonstrava naquela época, né? A gente costuma dizer, gente, que Brasília é uma arca de Noé cultural, né? Porém, a gente estava falando ainda há pouco de Renato Russo, né? A rotulação de Brasília, capital do rock, não que eu acho que não mereça, mas toda ação tem um efeito, né? Uhum. Eu acho que acabou achatando muito outras manifestações musicais, que sempre foi muito forte em Brasília, né? O samba, o chorinho hoje já desbanca, hoje a partir do Clube do Choro já desbanca, eu acho que um pouco essa questão da fama do rock, embora Brasília continue para mim sendo uma capital também do rock, mas também do choro, da música caipira, né? Da viola, forró, que é uma coisa bem típica. A viola caipira no Brasília ganhou em 1995 um respaldo muito grande quando foi criado na Escola de Música de Brasília um curso na escola pública de viola caipira. É um feito do professor Roberto Corrêa, o grande violeiro e pesquisador Roberto Corrêa. Eu ouvi falar muito então, bem. A partir daí, começou a se formar violeiros e também de aglutinar violeiros que já estavam por aí, que não tinha espaço, né? E lá no final dos anos 80 e no início de 90, eu conheci o violeiro Aparício Ribeiro, e ele fechou comigo nas ideias, né? As nossas ideias bateram e aí falamos, nós precisamos criar um mecanismo para que esses violeiros todos que tem em Brasília, cada um melhor do que o outro, tenha espaço para tocar. Exatamente porque naquele momento, final dos anos 80, esse rótulo de capital do rock estava bem latente, né? Tava ali as grandes bandas, né? Que era Capital, Legião, né? Paralamas, Cássia Eller bombando, Plebe Roots, entendeu? Então, assim, na prática parece que não tinha espaço para ninguém, para música nenhuma mais, né? Então o Clube do Violeiro veio exatamente para abrir. Nós começamos então a realizar os encontros de violeiros, né? Primeiramente aqui no Núcleo Bandeirante, no Salão Comunitário do Núcleo Bandeirante, e começamos a fazer intercâmbio, né? Trazer violeiros, na época o Renato Andrade, que é o nosso patrono, o violeiro Renato Andrade, vinha constantemente, era só falar, Renato, vamos fazer um encontro, ele vinha, e aí a gente foi aumentando, né, a popularidade, foram os novos violeiros, e aqueles violeiros que já existiam na cidade, foi sentindo firmeza, sentindo que tinha espaço. Na década de 1990, aconteceu um projeto muito importante em Brasília, chamado Temporadas Populares, onde era assim, um verdadeiro festival anual assim, de música, né? Todo dia, toda semana, assim, tinha artistas
famosos vindo e sentando, cantando no mesmo palco com os artistas locais, né? Então isso eu acho que foi assim, um momento que a gente teve de chance, né, de projetar o Clube do Violeiro, né? Foi aí que ele nasceu, foi dessa forma. Foi dessa forma que nasceu, né? Dessa necessidade. Para se ter uma ideia, quem conhece, né, um pouco da música caipira, para se ter uma ideia, a dupla Zé Mulato e Cassiano estava há mais ou menos 10 anos sem gravar, sem a oportunidade de gravar, e estava cantando basicamente para festinhas de amigo, em casa de amigo. Não tinha palco para Zé Mulato e Cassiano em Brasília naquela época. Então o Clube do Violeiro é um dos feitos assim que eu acho que foi muito importante do Clube do Violeiro, foi, por exemplo, resgatar o Zé Mulato e Cassiano, trazer eles para a cena musical, né? E foi numa desses intercâmbios que a gente fez que eles voltaram a gravar, né? Nós colocamos Pena Branca e Chavantinho no palco com eles. Quando foi essa apresentação? Isso foi em 1994. Nós fizemos esse intercâmbio e aí Pena Branca e Chavantinho se sensibilizou, já os conhecia, né, de disco e tal, então resolveram levar eles para gravar em São Paulo, né? E daí para cá eles não pararam mais, né? São mais de 20 discos, de 20 CDs e LPs e DVDs, né? E eu tenho a honra, né, de dizer que eu fui, depois no final dos anos 90, eu passei a ser o produtor deles, né? Eu passei a acompanhar eles, produzir os discos deles, produzir os shows, né, viajar com eles. Então, tive essa honra, né, essa felicidade de fazer parte desse trabalho que hoje é consagrado como o melhor dupla caipira do Brasil e quiçá de todos os tempos. Verdade. Assim, com esse trabalho meu com o Zé Mulato e Cassiano, nós ganhamos 4 prêmios da música brasileira. Fomos indicados para 6 prêmios e ganhamos 4. Né? Eu digo ganhamos porque eu sempre estive ali do lado deles. Né? Então, os discos que foram premiados, com exceção do primeiro disco, que foi o primeiro CD que eles gravaram já na época do CD, que foi o CD Meu Céu, ganhou o prêmio Sharp na época. Caraca, os outros discos já foi produção minha, né? O disco Sangue Novo, em 2003, se não me engano. Depois eu nem me lembro mais assim, o nome dos outros, acho que uma coletânea que eu fiz, 25 anos. Sei que nós somos indicados 6 vezes e ganhamos 4 prêmios. Então esse trabalho, assim, um trabalho que foi muito compensador para mim, né? Eu estou vendo ali na parede, produção, mostra aí, olha o tanto de menções, né, e certificados que o Clube do Violeiro tem, né, olha só. Ali é basicamente o Volmir Batista, né? Ali é o artista, ali é o cantor. O Volmir Batista, não só o violeiro cantador, né, porque eu me rotulo de violeiro cantador. Embora eu não seja lá esse exímio violeiro, até por isso que, assim, em certo momento na vida, você acaba tendo que optar, né? Então eu optei, num certo momento da minha vida, por ser menos violeiro e mais produtor, né? Até para atender essa necessidade que vários artistas tinham, né? Então, assim, mas sempre tendo o Clube do Violeiro como uma base, né? Vou aproveitar aqui para falar para você, ele foi diretor de cultura lá do Núcleo Bandeirante e me deu espaço para me tocar. No início da minha carreira... Não tinha como não, né? Ele me colocou para tocar lá naquele coretozinho que tinha no Núcleo Bandeirante. E lembrando que a Mariana, que é a filha dele, é uma grande amiga minha também, que participava também dos eventos na escola. Então... Foi presidente do Grêmio Estudantil do Centro Educacional. Canangolândia, né? Mandar um abraço aí pro nosso querido Fernandes, aí que tá aí nos vendo. Hoje é o presidente do Clube do Violeiro, né? E tem conduzido muito bem esse trabalho aí. Eu até brinquei com ele um dia, eu vou ser o eterno presidente do Clube do Violeiro. Só que eu sou presidente simbólico, né? Eu sou o fundador, um dos fundadores, junto com a Paris, e tive à frente muito tempo, aí já tem um tempo que eu entreguei a batuta pro Fernandes e ele está conduzindo isso aí, né? E aí, rapaziada, salve, beleza?
Então, vamos falar da marca Gangsta Life 712. As camisetas top aí, ó, tá invadindo as ruas, beleza? Essa preta aqui é o novo modelo, beleza? Da nova coleção. Mas temos também os modelos antigos aqui, ó. Temos essa aqui, Gangsta Life aqui, ó, top, 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 top. Essa representa, hein? Tem muita gente usando aí, né? Tem essa aqui, ó. Eu já vi o meu parceiro Julião SP com uma dessa aqui. Ele tem uma dessa. O meu chegado Meidi também tem uma Gangsta Life 712, só que azul, né? Na coleção azul, ó. E essa é a preta, essa é a do Preto Furioso na Rima, beleza? Vocês devem ver muito eu usando elas no canal, né? E no dia a dia, né? Então, quer andar na moda, ande com Gangsta Life. Agora, essa aqui, meu irmão, olha só o naipe dessa camiseta, beleza? E para adquirir uma camiseta dessa, Gangsta Life 712, você pode chamar os caras no número que eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Então você chama no número, é o número de WhatsApp, e também tem o Instagram também, que tá aqui, ó. O Instagram da Gangsta Life, tá? E ó, agora vamos ser sinceros, hein? O frio tá chegando e você precisa andar aquecido. Então, que tal usar um jaco desse aqui da Gangsta Life 712? É isso, rapaziada. Gangsta Life 712, a marca que eu visto. Gangsta Life. Adquira os produtos Gangsta Life 712. Chegamos aqui ao final, mas ó, quero até fazer aqui, reforçar o convite. Como é que o pessoal faz para conhecer o Clube dos Violeiros? Então, pessoas, shows, etc. O Clube do Violeiro é aberto aqui, né? Aqui fica aberto todos os dias, né? Pode ser uma hora ou outra, seria bom se puder marcar, né? Quem quiser vir, mas assim, com mais tempo. Mas no geral está sempre aberto, né? Aqui, então, a gente tem um projeto que a gente trabalha nas escolas, né? Especialmente nas escolas rurais, as escolas do campo. O projeto chama Núcleo de Ensinamento da Viola. A gente tem 80 violas, 80 instrumentos que a gente empresta para os alunos durante o ano todo. E esse projeto é muito bacana. A gente tem formado aí, pelo menos plantado, né? Uma semente aí, principalmente com a população rural, população do campo aqui do DF, né? Também aqui na sede do clube a gente está começando um projeto aqui de aulas aqui para a comunidade, aqui não só de viola, mas também de violão e de acordeon, né, sanfona. Temos aqui também, que vocês estão vendo atrás, nós temos uma discoteca aqui formada por LPs, né, discos antigos e também discos atuais, CDs, né. Nós não estamos muito ainda integrados com as redes sociais, assim, não temos esse material digitalizado, alguma coisa. Mas nós temos também digitalizado aqui, nós temos em torno de 100 mil músicas digitalizadas, né? Muitas imagens também, muitos vídeos, né? Temos uma mini biblioteca de literatura caipira, literatura musical principalmente, não necessariamente caipira, mas de literatura musical, né? E de arte, né? De cultura de maneira geral, né? Enfim, uma série de elementos aqui ligados à cultura caipira que vocês poderão apreciar vindo aqui, e esporadicamente em alguns projetos a gente leva esse material para expor, né, nos eventos, porque entendemos que tem que ser visto. Nada disso é para ficar guardado, né? O momento é agora, o momento do som. Que tal você ter a sua camiseta no momento do som, andar sempre estiloso e na moda, né? Olha só, essa camiseta aqui da Irmandade, ela é presença, né? E essa aqui, ó, da DB Produções também, ó. Essas camisetas são top. E se você quer adquirir algum desses produtos da Momento do Som, o link tá aí abaixo da descrição, beleza? Também tem o Instagram dos caras e também o WhatsApp, beleza? Fala lá com o nosso querido João Santos, peça já a sua ou peça a sua personalizada. Momento do Som. Momento do Som é de São Paulo, beleza? Campinas,
Então, interior paulista. Mas ó, avisando, as camisetas chegam mesmo, viu? Então faça como eu, use a Momento do Som. Momento do Som. Então, assim, muitas vezes você fala, o agro é nocivo, o agro... Para a Globo, o agro é pop. Né? Para nós, assim, então tem vários, mas nada assim, bem... como é que fala? Bem diretamente, é bem genérico, né? Tem muitas formas de se expressar sobre isso, tá? Isso. Então, hoje foi a presença aqui do nosso querido compositor, beleza? E a gente vai finalizando com ele com mais um som, beleza? Obrigado e a hora.